Gente, uma boa tarde, mais uma vez, galerinha do YouTube, estou aqui para contar uma história a vocês, uma história meio cabulosa, né? Estou aqui no sítio Venha Ver, município de Barbalha, para trazer uma história para vocês, uma história que eu já tive conversando aqui com os antepassados e eles contaram uma história muito interessante. Esse grupo velho aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tem um grupo velho aqui. Quero contar um pouco dessa história desse grupo velho. Vou falar meio baixo porque aqui tem uma abelha, eu não quero espantar muito essa abelha, mas eu quero contar para vocês essa história aqui, muito interessante. Esse grupo aqui, ele foi feito em 1980, esse grupo velho aqui, foi feito pela época, foi o pedido dos coronéis para os pessoal, para os moradores dessa região aqui, desse bairro, aqui nessa região aqui, né? Lembrando que aqui embaixo aqui é tudo engenho. Como os moradores tinham os filhos e não tinham como estudar nas escolas em Barbalha, então eles pediram que fizesse aqui um grupo para atender a demanda dessas crianças daqui dos moradores dos engenhos. Lembrando que aqui foi no tempo de Aloni, né? No tempo do Menos Figueira. Então, como esse grupo aqui era um grupo da cidade, então aqui aqui acolhia todas as crianças, tanto todos os moradores dessa região aqui, tanto dos Figueira como do Aloni, como dos Sampaio. Então esse grupo aqui, ele funcionou mais ou menos uns 10 anos. Depois de 10 anos, ele foi abaixo, ele não teve mais autoridade de maneira alguma. Segundo as histórias dos antigos, eles contam, né? Foi abaixo. E eu quero contar um pouco dessa história aqui, como começou e como se findou aqui esse colégio. Então, siga nosso canal aí, dê um like aí, compartilhe nossos vídeos para que nós possamos ter mais audiência e vou contar a vocês passo a passo das famílias dessa localidade. Então, boa tarde aí. Então, gente, lembrando que a história continua, né, do muito velho. Aqui eu estou aqui dentro de uma cacimba, né? Vocês podem ver, aqui tem um cacimbão aqui, ó. Um cacimbão aqui meio fundo. Praticamente esse cacimbão aqui, gente, ele tem mais ou menos uns 50 metros de fundura, né? Segundo os moradores conta que esse cacimbão aqui, ele foi feito para abastecer os moradores dessa comunidade. Então as crianças vinham, estudavam aqui pela manhã e tiravam água desse cacimbão aqui e aqui se alimentava tanto ele abastecia a comunidade dos moradores como também aqui o colégio. Só que esse colégio, como eu falei, ele passou pouco tempo funcionando e ele fechou. Então, quando esse colégio fechou, então ele ficou servindo para casa noturna. O que é a casa noturna que esse colégio ficou servindo? Então, no final de semana eles faziam festa aqui, fazia tertúlia, como diziam os antigos. Segundo os moradores que aqui fazia as festas aqui no final de semana, juntava muita gente aqui, fazia aquelas tertúlias, então bebida, né, muito na época, muita bebida na época, as farras continuava nesse grupo aqui particular. Então esse grupo aqui, então ele virou um caos de um lugar meio assombroso, né? Porque também aqui aconteceu também morte, né? Também vou contar a vocês a morte que aconteceu logo bem aqui, né? Quero lembrar vocês que estou aqui com minha companheira da estrada, né? Ela tá bem, depois eu vou mostrar para vocês também conhecer, né? Minha companheira da estrada. Então eu quero falar para vocês um pouco desse local aqui. Esse local aqui, praticamente ele tem uns 45 anos a 50 anos que foi feito esse grupo velho aqui. Mas a noite aqui, gente, ele é meio assombrado. Segundo os moradores, que aqui à noite aqui, ó, esse cacimbão mesmo aqui, ele vê show de criança aqui, ó. Aqui passa uma estrada e aqui vê show de criança. Com certeza aqui houve, na época, como era muito rígido, as moças dessa região aqui, elas podiam ter engravidado, né? E com medo dos pais, talvez até dos coronéis mesmo que engravidou elas, dos moradores, e com medo dos pais, muitas vezes abortavam e jogavam aqui dentro, né? Porque com certeza, se existe choro de criança, porque houve alguma coisa que aconteceu dentro desse cacimbão. Ainda hoje esse cacimbão ainda existe aqui, ele tem ainda mais ou menos 40 metros de profundidade, não tem mais água, só tem lixo dentro. Mas assim, é uma história muito, muito complicada.
E eu quero dizer a vocês que esse grupo velho aqui, à noite, ele tem algo diferente, né? Aqui os pessoal vê choro aqui de criança. Ao redor desse grupo aqui, eles vê bola de fogo à noite, né? Vindo daqui de cima aqui. Então, assim, é um lugar que tem uma história muito, muito, muito tenebrosa. Então, minha gente, esse grupo velho aqui, ele foi feito, que eu estava dizendo a vocês, feito pelos coronéis, pelos Figueira, pelos Aloni e pelos Sampaia. Então, todos os pessoal dessa região aqui de baixo aqui, tinha mais ou menos aqui uns 18 engenhos aqui embaixo aqui. Todos os pessoal daqui trabalhavam nesses engenhos. Então, as crianças vinham para cá estudar, quanto outros também estavam trabalhando também nesses engenhos, sendo criado e mandado por esses pessoal rico que morava aqui embaixo, né? Então, é um lugar que tem uma história muito interessante. Mas eu quero dizer a vocês que eu vou vir aqui à noite um dia para observar essa questão desse choro de criança que tem aqui, observar também esse cacimbão que tem uma história muito interessante aqui, né? Eu quero também observar bem direitinho e quero vir aqui um dia à noite para poder gravar e fazer aqui outra gravação para que vocês possam acompanhar passo a cada passo dessa história desse grupo velho aqui. Um grupo que tem mais ou menos 50 anos de idade. Esse cacimbão também foi cavado na época pelos moradores, escravizado pelos coronéis, né? Foi cavado aqui. Dizem que aqui tinha muita água muito boa, mas depois que aconteceu esses acontecidos, aí esse cacimbão secou. Você sabe que a água ela é misteriosa, né? Quando acontece alguma coisa de errado, aonde tem água, essa água se some. Então acho que foi o motivo dessa água também secar, porque é muito fundo, não poderia ter secado assim fácil, né? Então ele secou. E aqui é mais uma história, e também quero contar também a história a vocês das pessoas que moraram aqui e o que houve aqui com eles. A tragédia que houve aqui no ano de 1991. Essa história aqui eu conto a vocês real, porque eu presenciei e eu estava aqui nessa época. Então siga nosso canal e siga a vinheta.